Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Boa noite a todos aí. A partir de agora, estou gravando, né? Nós vamos começar uma aula top de concordância, colocação pronominal e crase. Bom, essa matéria é matéria de concurso, então eu vou pedir a você para você ficar ligado mesmo. Falar, Sandro, vou aprender esse trem mais um pouco agora. Hoje é feriado, mas Deus fica olhando, né? Ver se a gente estuda no feriado, Deus fica vigiando a gente para ver se a gente está vagabundando, né? Se a gente está só na vida de malandro e tal, Deus fica olhando a gente. Então, cara, a gente tem que estudar o tempo todo. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão de crase, concordância e colocação pronominal. Quero agradecer o Tenente Diego, né? Já foi meu aluno do MMA e continuo estudando. Ele sempre, rapaz, esse Tenente Diego é um dos maiores recordistas que tem de prêmio do MMA. Ele disputava com a Jéssica Redoan, né? E aí o Tenente Diego ficava lá, ganhando os prêmios lá. Uma porrada de brinde que ele ganhou, rapaz. Eu acho esse tenente top demais. E ele tá assistindo nossa aula aí, ele sempre entra para nos apoiar. Muito obrigado, tá, tenente. É muito bacana essa atitude do senhor de apoiar esses meninos que estão entrando. E se você entrar na polícia, você vai ver gente que te apoia. O cara assistindo live sem precisar para poder, tipo, dizer para você assim, ô, vamos estudar, só. Vamos pra guerra. Então, na matéria de hoje, nós vamos estudar. Você tem aqui, ó, crase, concordância, tá vendo? Essas matérias aqui, cara, elas caem na prova. Então, quando você estiver estudando lá, você pensa, crase e concordância cai. Eu dividi a matéria do MMA desse jeito. Então, sempre eu vou te dar alguma aula para te ajudar. Mas o aluno exclusivo, que é o caso de alguns que estão assistindo essa aula, né, são alunos exclusivos, eles têm acesso a 40 aulas de 40 minutos e aí, quando você tem isso, você aprende mesmo. Você tem lá uma oportunidade. Ah, o santo com essa carona dele de cavalo tá lá explicando as coisas para mim. Aí você vai aprendendo os detalhes. Você que vai fazer penal, você fala, ah, eu queria aprender para fazer redação. Tem lá aula de redação também. Você vai ficar melhor no português. Lembrando, tá, gente? Eu não fico fazendo propaganda, você vai passar em primeiro, mas você vai passar no concurso, tá? Isso que importa para mim. Então, essas três matérias aqui aula 13, 15, 16. Eu vou te dar um pouquinho de aula para ver se você pega esse bizu. Eu quero hoje também dar uma honra, né, para o Matheus. Aí o Matheus é meu aluno, rapaz, e hoje eu queria dar uma honra para ele. Esse Matheus aí é fera, mas é fera mesmo. O Matheus, ele é meu aluno, foi meu aluno do MMA e eu tenho muito, sabe, muito orgulho desse cara ter passado na Polícia Militar. Ele tá fazendo curso de soldado e esse Matheus aí é um dengo da minha vida, cara. Esse cara é gente boa, até onde chegou e parou. E aí, Matheus, hoje eu coloquei, né, a aula do MMA com uma foto sua, porque exatamente hoje é o aniversário dele. Vou até filmar essa parte e dizer para ele, ô Matheus, feliz aniversário, tá? Tô na live aqui. Quero te parabenizar pelo seu aniversário. Você é um amigaço que eu tenho. Quem conhece o Matheus sabe. Esse cara eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Mas, cara, não tem palavra para dizer sobre você, não. A amizade que a gente tem, o jeito que você trata sua mãe, o jeito que você tratou seu pai. Ele perdeu o pai, né? E ele que socorreu o pai no dia que o pai dele estava falecendo, cara. Um mal súbito. E ali o Matheus que fez o socorro, ele carregava esse sentimento de querer entrar na polícia, né, para honrar também a memória do pai dele, os próprios sonhos que ele tem. E aí, Matheus, quero te dar honra, tá? Que Deus abençoe você. Loreto, você conhece o Matheus, né? Isso aí não presta no zoeira, não. São zoeira danado, mas gente boa até onde chegou e parou. Vamos lá, então o Matheus já está homenageado hoje, né? Dia 20 de novembro é o aniversário dele. Vamos para concordância. Não, ele é top mesmo, né, Thiago? Vamos lá, nós vamos para concordância aí. Eu quero que você fique fera na concordância, cara. Você tem que sair da aula de hoje sabendo um pouco mais. Deus escrevendo lá, né? Falando, opa, esse cara aprendeu um pouquinho mais de concordância. Ó, quando você pegar concordância para fazer, você vai ter que aprender desse jeito aqui, ó. Então, olha só, os partidos de cana mostravam tonalidades verde esmeraldas. Então, toda vez que você conseguir encaixar a palavra cor mais D na concordância, eu vou fazer rapidinho, não é aquela aula de concordância muito profunda, não. É só para você pegar a putaria da prova, tá? Como é que faz a prova. Então, você tem ali, ó, os partidos de cana mostravam
tonalidades verde da cor da esmeralda. Se você encaixar cor mais de, aí a concordância é no singular, beleza? Ali está dizendo que tá cor de esmeraldas. Incrível, né, Loreta? Ali, ó, cor mais de é igual a singular tudo. Então, nesse caso aqui, ó, Tiago, nós temos aqui uma concordância no singular. Então, os partidos de cana mostravam tonalidades verde esmeralda. Então, ou seja, essa questão número um, ela é falsa. Eu vou riscar direto na questão, vai ficar feio, mas é melhor para você entender. Fala, ó, muito legal isso aqui, você já risca onde é o falso, aí eu já vou sacar, ó, essa questão é falsa e pronta, tá? Beleza? Então, ali, sempre assim, ó, como assim? Encaixei cor mais D, singular. Só aprende isso, não tenta entender concordância não. Vamos marcar VOF aí, ó. Ainda assim apareci com o rosto e as mãos muito marcados. O rosto e as mãos, eu tenho uma palavra masculina e uma palavra feminina. Eu prezo, então, na concordância pela palavra masculina. Então, ali, ó, é verdade esse bilhete. Por quê? Porque eu tenho. Ainda assim, apareci com o rosto e as mãos muito marcados, beleza? Porque está concordando com o rosto. Tem uma palavra masculina, você fala, já concordei, pronto. A Marinha e o Exército Brasileiro tem uma palavra masculina, concordei, pronto, e vamos para cima, ó. Haverá eleições este ano? O haver no sentido de existir, ele concorda no singular. Então isso aqui é uma coisa, né, Júlia Moraes, que eu falo lá nas minhas aulas o tempo todo, porque eu analiso as provas e vejo que nas nossas provas tem muita coisa repetida. Só que é um repetido difícil ainda, né? Então você olhou lá, você fala, matei a questão, ó. Todas as vezes, haver no sentido de existir, singular, já pode fritar essa questão que você acertou ela, tá? Mas tem que ser o haver no sentido de existir. Se tivesse assim, ó, existirão eleições este ano, tá certo. Existirão, por quê? Aí eleições vira o sujeito, né? Aí você, eleições existirão. Aqui a oração é sem sujeito. Quando o verbo é impessoal, a concordância é no singular. Para quem gosta de anotar, depois você pode assistir lá no YouTube. Essa aula vai ficar à sua disposição tanto na plataforma do MMA quanto no YouTube. Então, nesse caso aqui, eu já mato essa questão. Ô Matheus, a live eu não fiz no YouTube porque dá para você assistir por aqui mesmo. Beleza? E depois eu jogo no YouTube a aula. Tudo bem, Matheus Azevedo? Aí eu jogo lá no YouTube a aula para ficar melhor para mim. Então, ó, aí eu vejo se eu falar alguma besteira, daqui a pouco eu ofendo alguém, aí eu faço alguma besteira e tal, aí dá para cortar ainda, né? Por enquanto, não postei a aula. Então, tem que tomar um cuidado danado. Né? Às vezes eu falo, cara. Vamos lá, aí nós temos aqui, ó, haverá é haver no sentido de existir, certíssimo. Se eu trocar existirão, aí deixa de ser oração sem sujeito, o verbo não é impessoal mais, então a concordância não é no singular, e aí eu já sapeco lá no plural. Existirão eleições esse ano. Haverá eleições este ano. Tem coisa diferente aí, tá? Toma cuidado. Existirão vai produzir sujeito. Mas não é um sujeito depois do verbo, não. É porque eu desloco o termo. Por isso que quem sabe passa em concurso, tá? Vamos lá, então, essa questão aqui, ó, verdade verdadeira. Aí nós temos, é proibido a caça nessa reserva. Eu acredito que tem aluno aí que já sacou isso, ó. A caça é o sujeito. Então, nesse caso, ó, a caça é proibida. A caça é proibida, porque o sujeito é a caça. Para você entender, você pode fazer um teste com tudo, ó. Liberdade é proibido, a liberdade é proibida. Entrada é proibido, a entrada é proibida. Tá vendo? Isso aqui você mata a questão rápido, ó. A caça é proibida. Caça é proibido. Aí você não erra nunca mais esse negócio aqui. Vossa Alteza foi bondosa. Tá certo, por quê? O Vossa Alteza ali, eu não sei o sexo da Vossa Alteza. Como eu não sei o sexo, eu já posso matar essa questão aí. Vossa Alteza foi
Bondosa tá certíssimo. Se fosse bondoso, também tá certo ali. A noite torna visíveis os astros no céu límpido. Ó, o que torna visíveis os astros no céu límpido? A noite. Tá certo isso aí. A noite torna, porque a concordância aqui, ó, tá certa. Então, nesse caso, a concordância é o que torna visíveis os astros no céu límpido? A noite. Certo? Vamos para cima aqui, ó. A justiça declarou criminosos o empresário e seus auxiliares. Quando essa questão caiu na polícia, ela jogou muita gente para as cobras, porque o cara fez a setinha para cá, ó. Ah, quem declarou a justiça, então é criminoso. Não, porque nós temos ali dois elementos voltados ao criminoso: o empresário e seus auxiliares. Isso quer dizer que a justiça declarou criminosos. Quem são criminosos? O empresário e seus auxiliares. Ou seja, a número 8 é verdade também, tá vendo? Então lá na prova tem que ter atenção, tem que pegar essa questão, hein? Tomei emprestados a régua e o compasso. Tomei emprestados. Ah, tem o compasso que é masculino? Já posso então saber que essa concordância é verdade, ó. Por enquanto só a um que deu falso. Desculpa, a 1 e a 5 deram falso. Na verdade, nós temos ali quase tudo verdade. O problema lá na prova é que tem lá a seguinte questão: marque a alternativa correta. Aí você olha lá e fala, meu Deus, tem que ter três falsas ali, tem que ter três falsas para a gente pegar a questão. Achei muito simpáticos o príncipe e a sua filha. Simpáticos tem um elemento aí masculino, tá vendo? Então, simpáticos, o príncipe. Tá certíssimo isso aí, então, nessa concordância. Achei muito simpáticos, tem um elemento masculino, matou. Arthur Saraiva perguntou, mais de um elemento concorda no plural? Arthur, nem sempre. A número 2, a número 3, por exemplo, ela, Marinha e Exército Brasileiro. Não é só o Exército que é brasileiro. Tá vendo? Nem sempre vai ter concordância no plural. Por isso que essa matéria, Arthur, é o cão chupando manga, né? Aqui na número 8, Arthur, tinha declarou. Quem declarou? A justiça. Mas quem são os criminosos? O empresário e seus auxiliares. Arthur Saraiva, se você tiver entendido isso aí, você dá um ok pra mim, cara. A concordância é maluco, Arthur. Esse trem aqui é maluco mesmo. Tamo junto, ó. Não havia provas bastantes para condenar o réu. Você acredita que isso aqui tá certo? Por quê? Bastantes quer dizer muitas e bastante quer dizer muita. Desculpa, muito. Então, no caso aqui, nós temos, ó, não havia muitas provas. Não havia muitas provas. Tá vendo? Bastantes quer dizer muitas. Agora, olha só que troço doido, ó. Não havia, não está marcado. Mas se eu fizer essa concordância do haver, o haver no sentido de existir concorda no singular. Então aquilo ali está certíssimo, essa concordância, está certíssima essa concordância. E o bastantes quer dizer muitas. Aí a gente já mata essa questão toda. Anexa a presente vai a relação de mercadorias. A primeira análise que eu queria fazer é uma análise sobre a crase. Ó, se está anexa a. A palavra presente ali não é exatamente a minha concordância, mas é anexa à presente relação, que é um produto, que é um elemento feminino. Então aqui está certíssima a crase. Eu não estou dando aula de crase, eu estou dando aula de concordância. Ó, o que está ainda anexa? Aí eu faço uma setinha, a relação de mercadorias. Ou seja, isso aqui está certíssimo também. Tá vendo, Thaís? Nesse caso, Thaís Gomes, nós temos anexa presente. Então quer dizer que o sujeito é a relação de mercadorias vai anexa, tá vendo? A relação de mercadorias vai anexa e vamos para cima. Essa questão número 13, eu acredito que na prova ela jogaria vocês para as cobras, viu? Mas jogaria não é pouco não, não é pouco não. Eu acredito que essa questão aqui, rapaz, ela ia jogar vocês para as cobras, ia falar, putz grila, que trem doido, ó. Se o sujeito estiver deslocado, sujeito deslocado, depois do verbo, aí eu posso fazer a concordância ou no singular ou no plural. O sujeito estando deslocado, eu vou para cima e faço a concordância ou no singular ou no plural.
Ou seja, isso aqui pode ser conversou ou conversar. Eu acredito que uma questão dessa seria uma grande oportunidade para jogar o aluno para as cobras, né? Putz grila. Você fala, o sangue de Jesus tem poder, velho. Sangue de Cristo tem poder. Negócio difícil, né, cara? Mas se o sujeito estiver deslocado. E se eu passar o sujeito para o início? Pais e professores conversaram. Só pode ser conversaram. E se eu deslocar o sujeito para depois do verbo? Aí eu posso concordar ou no singular ou no plural. Vossa Excelência estáis doentes. Vou marcar um falso aqui, ó. Então, toda vez que você vê pronome de tratamento, a concordância é na terceira pessoa. É como se eu falasse assim, ó, Arthur Saraiva, ó, PT é igual a 3P. PT é igual a 3P. Nesse caso aqui, é como se eu tivesse PT é igual a 3P. Ah, PT, né? A gente usa isso na polícia, pistola. Aí no caso aqui nós temos, ó, Vossa Excelência. Vamos ver aqui, ó, concordância, ó. Eu estou, tu estás, ele ou ela está. Essa concordância está errada. O pronome de tratamento nunca vai concordar na segunda pessoa, que é o caso ali de vós, né? Vós estáis. E por fim, nós temos aqui uma concordância que está corretíssima, cara. Olha só, Júlia Moraes, nós temos aqui, ó, o palhaço são as delícias do circo. A maioria das pessoas quer concordar o palhaço com são, mas nas gramáticas de concurso, o verbo de ligação concorda com o predicativo do sujeito. Se você não sabe o que é predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito é a qualidade do sujeito que aparece depois do verbo de ligação. Então aqui nós fritamos 15 questões de concordância para ver se você chega o rei lá e consegue aceitar. Ô, Júlia, a gente só aceita, né, cara? Porque você olha para a questão e fala, cara, que trem doido que é esse? É difícil de aceitar. Dessas de 1 a 15 aqui, eu passei rapidamente com vocês. Se você quiser que volte em algum, é só você digitar o número da questão. Mas, ó, vamos fazer 3 questões agora para ver se a gente consegue entender língua portuguesa. Olha só. Assinale a opção em que ocorre erro de concordância nominal. Eu não queria que você fizesse, não. Deixa só eu fazer, porque aí você não se expõe. Daqui a pouco você faz, né? Erra, aí dá problema e tal. Você fica zoado aí. Deixa só eu fazer, que fica melhor. Parece meio aborrecida a mulher de Mestre Amaro. Tá certo. O meio ali como advérbio, tá vendo? Então, se ele quer o erro, essa aqui eu risco. Eu tenho ensinado meus alunos, ó, não é essa risca. Pagando 100 mil réis, eles estariam kits. Ele estaria kits. Não, ele estaria kit, ó. Eu estou kit, nós estamos kites, tá vendo? Então essa questão aqui é a resposta. O contador sentiu os papéis e a nota nova no bolso. Ah, os papéis eu já sei, ó. O está concordando com papéis. A nota é nova. É a nota que é nova. Os papéis eu não sei se é não, mas eu tenho certeza da nota. Comprei 2 camisas azul de turquesa. Tá vendo, Loreto? Então essa questão aí, ó, cor de turquesa. Aí nós matamos aqui, cor mais D é invariável, tá? Meia, aí, ô Thiago, você acertou. Meia seria metade, é numeral. Então eu tomei meia taça de vinho, tá vendo? Se eu tomei meia taça de vinho, já matei a questão aqui toda, cara. Vamos lá, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços, a entrada para o cinema. Você vê, né, cara, ó, a entrada para o cinema foi cara. Por quê? Foi é verbo de ligação. O verbo de ligação concorda com o predicativo do sujeito. Então, aqui eu elimino duas de uma vez. Já pego eliminando duas, ó, caro e caro. Mas o filme e o desenho, aí eu sei, ó, filme e desenho, os dois estão no plural. O Arthur Saraiva perguntou, desculpa, os dois levam para o plural. O Arthur perguntou, aí você mata aqui, ó, apresentados, tá vendo? Então aqui parece que vai dar a letra D, né? Deixa eu riscar aqui também, para a gente fazer bem bonitinha a nossa prova, né? Aí nós temos aqui, ó,
Pois saímos todos alegres, tá vendo? A letra D é a resposta dessa questão aí. Nós vamos para número 3, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Aqui tem 3 questões de concurso, tá? Por exemplo, essa última aí é da FUVEST, tem uma questão. A 2 que é do ITA também, já caiu. Eu só mudei um negocinho lá, mas, cara, as questões são assim, é tudo de alto nível. Vamos lá, ó. Comenta-se, eu não sei se é comenta-se ou comentam-se, mas eu vou ver, ó, entre os analistas que se o governo, essa política salarial, se o empresariado, as perdas salariais, cara, eu não sei se é comenta-se ou comenta-se não, mas eu sei que não é manter, é mantiver. Se o governo mantesse também, eu saio fora dela. Aí eu vou para cá, repor, eu acho que é repuser, mas aqui não me ajudou tanto, ó. Mas o verbo haver, então não haveria perdas salariais. Deixa eu ver, sérios problemas, as perdas salariais. Eu vou dar uma olhada nisso aqui, ó. O verbo haver no sentido de existir, ele concorda no singular. E aí, quando você olha para lá, você fala, eita, desgrama, hein? Aí aqui, ó, eu acho que ficou igualzinho, né? Eu troquei a questão. Não, intervirem, né? Aí você vai ver que o negócio é doido, ó. Você sabia que o verbo é intervier? Então, quando eles intervierem, então, quando os sindicatos intervierem, não é intervirem, não, você já elimina isso da sua agenda, tá certo? É intervierem, ó. Por isso aqui, essas duas, quem soubesse, talvez já acertasse a questão. Sandra, eu sabia do repuser, não tem problema não. Do mantiver. E comenta-se, o que comenta-se aqui é uma coisa só. Então a nossa análise está aqui, ó, na letra D é a resposta dessa questão. Se você está assistindo essa aula e já aprender assim, ó, mantiver, repuser, intervier, cara, eu já vou daqui a pouco dormir feliz da vida. Vou falar, ó, tô feliz demais. A Emily Antunes conseguiu aprender isso, né? Aí nesse caso aqui, ó, já mata. A outra Emily também aprendeu, a Ellen aprendeu. Você fala, já matei a questão, tô feliz. O Brenner, o Daniel, a Emily Giovana, Gabriel Dias, Ian, né? Já aprendeu? Tá bom demais. Vamos para cima? Então, aqui nós já pegamos algum bizu. Já pegamos 3 questões de prova de concurso de alto nível. Alto nível, tá? Vamos lá. Alguém pediu para voltar na 1. Os partidos de cana mostravam tonalidades verde da cor da esmeralda. Aí, para quem perguntou aí, ó, se eu tiver cor mais D, a concordância é no singular. Tá certo? Cor mais D, a concordância no singular. Fica horroroso, né? Os partidos de cana mostravam tonalidades verde esmeralda. Por quê? Verde da cor da esmeralda. Espero que vocês entendam isso aí, tá, gente? Espero que vocês entendam esse bizu aí. Tamo junto, Washington. Vamos lá, ó. Nós temos aqui agora com- é, trabalhando crase, tá? O que que é crase? A crase é a junção de dois As. Todas as vezes que você vê crase, você fala, o Sandro está falando de dois As. São dois As, não tem como ter crase com um A apenas, não tem. Você fala, mas eu já vi e tal, mas são dois As, ou pelo menos uma junção de preposição. Se você aprender duas telas, são duas, ó, tá vendo? Depois nós vamos para colocação pronominal. Mas por enquanto, essas duas telas aqui você vai falar: opa, já aprendi alguma coisa. Crase é a junção de dois As. Vamos ver o que que você sabe? Chegamos a casa tristes. Chegamos a casa e estávamos tristes. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Sendo um predicativo do sujeito, ele não está determinando o caso, ele está determinando o sujeito oculto nós. Quando você tem isso, você vai ficar de olho, ó. Se eu tiver casa, cidade, terra, dona e distância, sem especificador não tem crase. Ou seja, essa número um é verdade. Chegamos a casa, mas quem estava triste somos nós. Então aqui
especificador, tristes, ele está ligado, então, à palavra nós e não exatamente a casa, tá vendo? Por isso que não tem crase. Ou seja, verdade verdadeira isso aí. Nós vamos avançar mais um pouquinho, tá? Ó, você consegue gravar para sua prova que horas tem crase? Você fala, cara, horas tem crase? Sempre tem. Você viu horas, horas tem crase, horas tem crase. Eu tenho que pegar essa questão, horas tem crase. Vamos lá, em breve chegarás a casa. Você lembra que eu te falei que a palavra casa especificada tem crase? É qualquer casa? Não. É uma casa que tem a cor branca. Cor é um especificador da palavra casa. Isso quer dizer que essa aqui está correta, ó. Por quê? Porque ali nós temos crase quando a palavra casa, cidade, terra, dono e distância está especificada. Ó, pergunta do Tiago, ó, que pergunta boa. Se fosse a casa triste, teria crase? Teria, Tiago. Ali teria crase, porque ali mudou tudo, ó. A casa triste. Triste ali estaria especificando a casa, tá vendo? Então ali seria o especificador da casa. Pergunta excelente, matamos essa questão, ó. A palavra dona também só tem crase se tiver especificado. Você sabia que o Teresa não é o especificador da dona? O simpática que é. Então, se eu tivesse assim, ó, fiz referências à Dona Teresa, cara, eu acho que vocês cairiam nessa questão. Porque olha só, quem faz referência a palavra dona é, é feminina, vou meter crase aí. Não tem crase. Tá certo? Não tem crase. Por quê? Porque aqui, ó, você tem que ter um especificador, que é uma qualidade. Para quem já estuda comigo, sabe. A qualidade é o quê? É uma adjunta adnominal, um adjetivo, qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, ó, aí ela tem crase. Mas cuidado um dia no simulado de MMA eu jogar lá, fiz referências à Dona Teresa. E alguns alunos vão lá, já decoraram a resposta e toma pra cara fora, tá bom? Não pode vacilar nessa questão. Deixa eu ver a pergunta da Joyce Belício. A Joyce Belício, ó. Ô Joyce, eu não vou falar que eu te amo na live, não, porque minha esposa está assistindo a live. Dá problema, tá? A Joyce é um docinho da vida da gente, tá, Joyce? Por volta de 14 horas não teria crase por causa da preposição. Ô Joyce, o negócio que tem aí é outro. Na verdade, assim, é porque eu não tenho como encaixar a crase. A palavra, quando você tem preposição, não tem crase. Preposição não admite crase, tá? Toda vez que você vê preposição, você fala, não tem crase. Tá bom? Então ali não se encaixa a crase na preposição. Então o até é que é crase facultativa. Beleza, Joyce? Vamos para cima? Então olha só, a Terra é redonda. A pessoa quando vê Terra, planeta, já quer meter uma crase lá. Não tem crase porque isso é um artigo. O artigo determina substantivo. O artigo determina somente o substantivo, mas para eu ter crase eu tenho que ter dois as. Só para você entender, né? Eu passei o dia em Ouro Preto hoje com a minha mulher, minha família. Foi um dia massa. Cheguei quase em cima da live, gente. Cheguei em casa às 7h40, desesperado. Eu falei, se o trânsito garrar, eu tô ferrado. E aí, às vezes eu amo minha mulher, mas sabe o que ela me fala? Que o Goku não existe. Cara, eu penso em separar dela. Eu falo, como que você fala isso comigo? Ela diz que o Goku não existe. Eu falo, cara, é um dos pontos ruins do nosso casamento. Ela vir falar que o Goku não existe. É claro que existe, os homens sabem disso. Os homens sabem, né, Júnior? Mas as mulheres ficam falando essas palhaçadas com a gente. Que o Goku, o Gohan, né, o Vegeta, claro que existe. Para você entender crase, você tem que entender o Super Saiyajin. Por isso que a gente conversa. Ah lá, a Thaís, eu adoro essa Thaís. Ela entende de Dragon Ball. Aí, Thaís, você é a única mulher assim que entende desse trem legal e acredita junto com os homens. Pô, você tá doido? Quando a mulher fala que não acredita. Quando tem a fusão do Super Saiyajin, não são dois elementos se fundindo para ficar mais forte? É isso aqui, ó. Eu fico até doido quando dá a fusão do Super Saiyajin, Brenner. É o barulhinho.
Eu fico doido, eu falo, não, eu pego os bonequinhos pra brincar. Eu falo, caramba, bicho, eles vão fundir agora o trem. Aqui não houve a fusão, gente. A fusão aqui da Terra não aconteceu, então não tem crase. Você vê que eu gastei agora, né, pra falar do Super Saiyajin e tal, pra mostrar pra vocês. Há um outro segredo que minha mulher não pode saber, Thaís. Pô, você tá doido, Priscila? O Vegeta é doido demais, cara. E ele é o cara mais mal-humorado que existe, né? Aí minha mulher, né? Eu saio, vou às vezes andar no centro e chego aqui com um bonequinho, né? Que eu passo no Shopping Oi. Tem uma loja só de boneco, eu compro lá. E aí eu chego aqui, já escondo o boneco, igual ela faz com os sapatos dela também. Ela me engana, eu engano ela também. Aí eu já coloco lá na posição certinho os bonecos. E ela fica assim, engraçado, eu nunca tinha visto esse boneco. Eu falei. Ah, eu também nem lembro ter comprado ele não. E a gente vai levando a vida, 18 anos de casado, cara. O trem vai levando aí, vambora. Vamos lá, nós temos aqui uma pergunta do Arthur. Arthur, cadê suas redações, Arthur? Sandro, você disse que quando tem preposição não tem crase. Aí, tem como dar um exemplo? Arthur, deixa eu dar o exemplo daqui a pouco, porque aí eu escrevo aqui, ó, onde tá, aqui, tá vendo? Aí eu vou escrever, tá, Arthur? Porque aí eu já pego. Essa, essa é uma crase, no caso, que não tem. E aí eu já dou uns dois exemplos de facultativa também. Beleza, Arthur? Já dou exemplo e já mata a questão toda. Aí eu vou usar a palavra até também. Você só me lembra, tá, Arthur? Que eu sei que eu vou esquecer às vezes por causa da aula pau quebrando. Aí no finalzinho eu já mato essa questão da crase. Vamos lá? Nós temos aqui, ó. Aquela menina é linda, ó. Mais uma vez não aconteceu a fusão do Super Saiyajin. Por quê? Aquela ali é só um A. Um A. Se fosse assim, ó. Aquela época tudo é diferente, é naquela época. Naquela época tem crase. Não naquela. A ideia do naquela que tem crase. Aquela época tudo era diferente, vai ter crase. Porque é naquela época. Espero que vocês entendam. Tem que acontecer a fusão, senão não dá certo. Vamos para cima? Vamos lá? Visitei a minha mãe. Mais uma vez não aconteceu a fusão do Super Saiyajin. Por quê? Nós temos aqui, ó, visitei. Quem visita, visita algo. Se você gosta de anotar, você já anota. Verbo transitivo direto não tem crase. O verbo transitivo direto não permite crase. Agora, aqui vai acontecer uma crase, ó. Vou à minha terra. Por dois motivos vai acontecer a crase. Primeiro, ó, quem vai, vai a, tá bom? Aí se fosse assim, ó, vou à festa. Pronto, crase, mas aqui acontece um problema, ó. Minha é pronome possessivo. Aí tá dentro de uma pergunta do Arthur que eu tenho que lembrar lá de responder, Arthur. Minha é pronome possessivo. Se eu tiver pronome possessivo, a crase é facultativa. Só que aqui, esse pronome possessivo causou uma crase obrigatória. Sabe por quê? As regras bateram, ó. Minha está especificando terra. Casa, cidade, terra, dona e distância, só tem crase se tiver especificado. Isso quer dizer que eu vou ter crase ali mesmo. Ou seja, essa aqui é verdade, essa aqui é verdade. Olha lá, essa aqui é verdade, tá vendo? Essas questões são verdade, porque ali o minha sai da regra da facultativa e vai para a regra da obrigatória. Vamos para cima? Se você tiver dúvida, depois eu volto na tela, tá? Assistir a paciente do leito. Bom, assistir no sentido de assistência é verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto não tem crase. O assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto vai ter crase se a próxima palavra for feminina. Então, no caso, você tem ali, ó, assistir à televisão tem crase, porque quem assiste, assiste a. Então, ali tem assim, ó, assistir à televisão. A televisão é o objeto indireto feminino, tem crase obrigatória. Grava para mim. O verbo assistir no sentido de assistência é verbo transitivo direto, não tem crase. O verbo assistir no sentido de ver
É verbo transitivo indireto, tem crase sim. Se a próxima palavra for feminina, que é o caso da televisão. Bom, palavras repetidas não tem crase, a não ser um caso específico que eu dou lá no magistral, né? Ele declarou guerra à guerra. Quem declara guerra a. A palavra guerra é uma palavra feminina. Sapeca esse trem aí, rapaz, que aí teria crase. Mas geralmente, ó, cara a cara, frente a frente, face a face, nunca vai ter crase. Por quê? Não há um pedido de dois As. A palavra repetida não pede dois As. Essa questão aqui, ela vai trazer uma polêmica na sua cabeça, mas ela tem crase, ó. Comi uma pizza à moda. É a moda de algum lugar, de alguma região e tal. Crase obrigatória. Às vezes você olha para ela e fala, mas não tem a moda de. Mas sempre você vai colocar, ó, a moda de. No último simulado que nós tivemos, né? Nós estamos dando simulado toda sexta-feira para vocês de 10. Acho que amanhã vai ser um simulado de 10 questões, cara. Aí a gente vai dar um brinde para você também. A gente está na semana da Black Friday, tá vendendo MMA, tá comunicando com os alunos, né? Fazendo uma live para encantar você, para ver se você estuda, cara, para concurso. Hoje nós fizemos uns vídeos em Ouro Preto mostrando. Não adianta só a fé, você tem que estudar. Então, quando você grava isso aqui, você fala a moda dita em crase. Então, Fábio Elbis, quando que eu vou ter crase? Quando eu tiver a moda de. A moda de. Tá certo? Então, nesse caso, vamos para cima ali. Ah, na número 6, Jaiane, você tem assim, né? Aquela menina é linda. Tá vendo? Não pediu. Naquela menina é linda. A crase no aquela é quando eu junto dois As. Somente quando eu junto dois As. O que não aconteceu ali. Então aquela só tem crase se for naquela. Jaiane, se você estiver anotando, você vai anotar assim, ó. Aquela tem crase quando tiver o sentido de naquela. Se você tiver entendido, Jaiane, você me fala? Você me fala aí? José. Ele se referia a Joana, crase facultativo, José. Por que que é crase facultativo? Joana é um nome próprio feminino. Os nomes próprios femininos, eles têm crase facultativa, beleza? Tranquilo, José? Respondido para todos aí. Deixa eu ver aqui. Tamo junto. Vamos lá. Ó. Obedeça a mamãe. Quem obedece, obedece a. O bom é que o verbo transitivo, o verbo obedecer e desobedecer só faz o papel de verbo transitivo indireto, o que nos ajuda muito. Você fala, então, eu tô dentro. É. O verbo obedecer e desobedecer é só verbo transitivo indireto? É. Se tiver uma palavra feminina, você já tem ali, então, no caso, crase, tá vendo? Então isso aqui é verdade. Esse bilhete aqui, ó. Houve protesto na chegada do presidente à linda cidade do Recife. Se eu pudesse mandar você anotar alguma coisa, se pudesse te dar uma ordem, eu ia falar bem assim, anota esse trem, só. Casa, cidade, terra, dono e distância, só tem crase se tiver especificado. Cara, se você anotar isso aqui, você vai matar um monte de bizu de uma vez, ó. Você tá vendo a palavra cidade, linda? Tá especificando a cidade, ó. O linda especifica a cidade. Então é crase obrigatória, certíssimo a número 14, tá? Casa, cidade, terra, dono e distância, só tem crase se estiver especificado. Então você já mata essa questão aí com nós. E nós temos aqui, ó, Suzana acha muito desagradável assistir a um filme junto do diretor. Então você tem ali, ó, filme, palavra masculina. Grava para mim, palavra masculina não tem crase, ou seja, isso aqui é verdade também. Eu acho que todos aqui deram verdade, né? Todos. Nós vamos então brincar mais um pouquinho com essas questões, tá? Tudo de VOF, ó. Você vai dar uma olhada rápida para essa tela e você vai me falar assim, quando você achar o primeiro falso. O primeiro falso, você fala assim, ó, um falso. Já achei. Como se você estivesse brincando comigo, ó. Um falso eu já achei. Vamos ver se tem falso aqui. Aí agora, Jaiane, eu vou explicar mais um pouco, tá? Você tem que achar
um falso, quando você achar, você fala, um falso eu já achei. Não interessa se tem mais. Ah, mas tem 10 falsos, não tem problema não. O importante é que você achou um. Um pelo menos você achou. Beleza? Ô, Matheus, não precisa falar qual que é falsa, não. Só colocar assim, achei, achei, achei e tal. Vocês têm que achar pelo menos um falso. Aí o mais importante seria isso. Vamos lá? Então, eu acho que vocês já brincaram um pouquinho, ó. Já achou. Ô, Kaique. O Kaique, gente, ele apareceu aqui quando abriu essa tela. Apareceu uma foto dele. Ô, Kaique, você é muito feio, cara. Aí apareceu uma foto grandona. Uai! Assustei. Falei, credo, que bicho feio, rapaz. Kaique, você com essa pose assim, ó. Você é feio, só. O Kaique, eu gosto dele. Ele tá entrando no jogo lá do Magistral, cara. Tá só acertando, né, Kaique? Essa é a ideia. Vamos lá? Gente, agora. Ô, Kaique, você tem que entrar em contato com a Carol doida, cara. Carol doida, o Tenente Diego tá acostumada a achar. Tava acostumado a chamar a Carol doida lá, né, Tenente? Ganhou um monte, velho. Ô, Kaique, depois você me pede o telefone da Carol doida, que eu vou te mandar lá. Vamos lá? Ele se mostrou às medidas. Quem se mostra favorável a. A palavra medidas é feminina, crase é obrigatória. Eu vou fazer todas e aí eu volto se você tiver dúvida, tá? Somos contrários àqueles que defendem o radicalismo, gente. Quem é contrário a. A palavra aqueles é feminina. Desculpa. A palavra aqueles começa com A, crase é obrigatória. Ah, você ficou com medo aí, né? Porque o aqueles parece ser masculino, né? Mas é porque você juntou. Ó, quem é contrário a. Tá vendo? Esse aí nem o naqueles tirava um pouco da dúvida. Esse é desgramento, viu? Devo obedecer. Obedecer é verbo transitivo indireto. O aquilo começa com a. Crase obrigatória. Tô jogando vocês pras cobras, hein? Bicho tá pegando a crase aí, viu? Fiz referências à simpática Dona Teresa. Assa, você errou isso aqui, viu? A número 4, gente, ó. Fiz referências à simpática. É a qualidade da dona. Crase obrigatória, ó. Vamos lá? Não me referi a essa moça, mas a moça da direita. Gente, incrível, Fábio. Tem crase aqui, ó. Porque o moça tá escondido aqui, ó. Ele tá subentendido. É uma questão ali, ó, subentendida. Rapaz, essa aí tá arregaçando a bicicleta, né? Vamos pra cima mais um pouco, ó. A peça a qual assisti não valeu um centavo do que paguei. Eu ensinei essa hoje, ó. A peça é o que você assistiu. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. A peça ali, na verdade, gente, ela é objeto indireto e está deslocado. Ou seja, isso aí, gente, tá certíssimo com crase. Você fala, tá doido, a peça não é sujeito, porque ele assistiu a peça. Lembra que eu te expliquei que o verbo assistir, no sentido de ver, é verbo transitivo indireto? Aí, nesse caso, matou, né? Mateus, fala a verdade. Essa aí, Mateus, pega, não pega? Não. Aí eu teria só a preposição a, Maria. Porque a qual é pronome relativo. Pronome relativo não é preposição, tá bom? Então ali, ó, a peça a qual. A qual é que é a preposição ali, Maria. Tranquilo? O pronome relativo não teve preposição. Poderia até ter, né? Se eu não tivesse a peça marcada com crase. Vocês estão em minha casa. Podem ficar à vontade. À vontade, gente.
é um modo feminino de ficar. Tá certo isso aí também. Locução feminina, crase obrigatória nelas. Vamos lá, não vale a pena decidir às pressas. Ó, se vale, vale algo, né? Tá. Dedicamos-nos às tarefas. Quem se dedica a. As tarefas ali é o objeto indireto do verbo transitivo, direto e indireto, ali, né? E ela sendo objeto indireto, cadê o objeto direto? Nós, tá vendo ali do caso ali, ó, dedicamos-nos às tarefas. Quem se dedica a alguma coisa. O objeto indireto é feminino, crase obrigatória, tá certo? Aqui não vale a pena. Se vale, vale algo. Não tem crase. E as pressas é a locução feminina da número 9, crase obrigatória. Toda locução feminina vai ter crase, tá vendo? Tá pegando isso aqui, viu? Era um sentimento muito semelhante ao amor. Se encaixar o ao, não tem crase, ou seja, tá certíssima essa questão aí. Mateus falou assim: eu caí nessa, entendi nada nela, gravei o que você falou, aquela naquela, vai ter crase. Mas pelo que vi, aqueles não encaixam na regra. Mateus, você tá pegando a matéria aí, cara, é isso aí. É porque a gente ensina, mas tem as nuances lá, as dificuldades da questão, né? Variação demais em língua portuguesa, Mateus. Esforça a gente a estudar mais ainda, né? Se fosse a peça da qual assistir, ô Maria, não existe essa construção não, tá certo? Aí, eufonicamente, a peça a qual assisti, tá bom? Então a construção seria essa. Beleza, vamos lá. Depois do afogamento, foi preciso fazer respiração boca a boca. Aí, nesse caso, é verdade, porque a palavra repetida não tem crase. Ao chegar à terra, eita! Se fosse a terra firme, teria crase, ô Fabiobs. Mas ali não tem, né? Especificador para a terra. Então não tem crase ali também. Não peço nenhum favor a pessoas. Olha que questão interessante, que é uma questão de concordância, ó. Palavra no singular e outra no plural, crase nem a pau. Então o a, ele tá no singular. Pessoas está no plural. Crase nem a pau. Já matamos essa questão aí. Tá certo? Eita, trem danado, né? Será, Fábio? O bicho tá pegando, hein? Ah, Thaís, agora você aprendeu. O Alexandre Ramos, até ele ficou com essa dúvida também uma vez. Eu não sei se você estava na sala, ele ficou com uma dúvida assim. Mas qual palavra que eu olho? Eu olho as duas que estão encostadas, ó. O A da crase, que talvez não tenha, e mais a próxima palavra, e não a anterior. Beleza, Thaís? Bacana, vamos lá? Não podemos mais voltar à França. Fui à França, voltei da França. Você lembra, ó? Fui a, voltei da, crase a. Fui a, voltei de, crase pra quê? Então, não podemos mais voltar da França. Crase obrigatória nessa número 14 também, né, Fábio? É, é, ó, Deixa eu te falar, Kaique. A vontade é uma locução feminina. É um modo de se ficar, mas é feminino. Por isso que tem crase obrigatória nela. Beleza, Kaique? Bom que a gente vai tirando umas dúvidas, né, Kaique? Quando você chegar lá nas questões do magistral, você vai ter mais facilidade. Chegamos à Fortaleza na manhã de sábado, ó. A Fortaleza é a cidade de Fortaleza. Tá vendo? A cidade ali não está especificada, inclusive ela está subentendida. Então não tem crase. Se fosse a linda Fortaleza, teria crase. A Emily pediu. Não peço nenhum favor, Emily, a pessoas. Então, palavra no singular e outra no plural, crase nem a pau, beleza? Tranquilo aí, ó, Emily. Palavra no singular e outra no plural, crase nem a pau, beleza? Vamos lá? Respondendo aqui algumas pessoas, pode digitar lá no chat aí se você quiser, tá? Aí se você tiver alguma dificuldade,
Pode digitar no chat lá, beleza? Deixa eu ver aqui. Ó, a sua pergunta é uma pergunta que já foi feita aqui, mas eu acho que você não estava. Então, nesse caso aqui, deixa eu ver. Não, né? Tô falando com a Jaiane, não, tá? É aqui no celular mesmo, né? Às vezes a pessoa digita aqui comigo, cara. Ela digita aqui comigo e o pau quebra, mas quebra feio mesmo, tá? Vamos lá. Não. É, Vamos pensar, Mateus, assim, ó. Aquilo me aconteceu. Não tem crase, tá certo? Agora, dê atenção àquilo. Quem dá atenção a. E aí fez a junção com o outro A do aquilo, tá vendo? Aí que vai ter crase. Deixa eu só ver se o Matheus Azevedo entendeu. E aí a gente frita essa questão aí. Matheus, eu só preciso que você dê um ok pra mim. Bacana, né, cara? Thaís perguntou, na 5 quanto que eu vou conseguir colocar o bizu do na? Aí, Thaís, por exemplo, grava essa aqui, ó. Aquela época tudo era diferente. Aquela época tudo era diferente. Tá certo? Aí é naquela época tudo era diferente. Você não conseguiu encaixar o naquela, aí você vai fazer outro bizu para tentar. Você vai juntar o primeiro pedido com o segundo, para ver se dá certo. Eu sei. Deixa eu pegar aqui, Thaís, qual que você está perguntando, é na 5, ó. Na 5 você tem assim, ó. Não me referi a essa moça, mas a moça da direita. Tá vendo? Quem se refere a. É porque o moço ali tá subentendido, Thaís. Vê se. Tá vendo a enganação do trem, Thaís? Enganação danada, né, Thaís? É. Beleza, danado, né? Deixa eu ver. Essa que me matou, o Fábio Alves falou. Deixa eu ver aqui se eu respondi todo mundo. 14. A Jaiane perguntou a 14, ó. Jaiane, se você encaixar o da, vai ter crase, ó. Não podemos mais voltar da França. Aí você usa a volta. Fui a, voltei da, crase a. Fui a, voltei de, crase pra quê? Beleza, Jaiane? Vê se você entendeu aí. É uma regra muito específica, né? Pedir a explicação da 9 também. Não vale a pena, ó. Não vale algo. Verbo transitivo direto não tem crase. E as pressas ali, nós temos então locução feminina. A locução feminina, Joyce, crase facultativa, tá? Aí quem perguntou aí, você acho que respondeu todo mundo. Dá mais uma olhadinha aí, vê se vocês conseguem entender essas 6. A crase está, não estaria errado. O antes da palavra qual já faz o papel de preposição. Não, não. Não faz não. Ali nós temos na 6 o seguinte, ó, a peça a qual assisti. O a qual é um pronome relativo. Tá bom? O a qual é pronome relativo. É porque não dá para falar assim, ó. A peça qual assisti. É por isso. É só para dar um sentido. É o que eu falei de eufonia mesmo, né? Perguntas aqui. Voltei à terra dos meus pais. Jaiane, crase obrigatória. A terra aí é específica. A terra aí é específica. Tá bom? Ela não é qualquer terra. É uma terra específica. A 11, né? Depois do afogamento foi preciso fazer a respiração boca a boca. Lucas, palavra repetida não tem crase. Palavra repetida não tem crase, beleza? Sempre que você vê palavra repetida, você não tem crase, beleza? Antes do pronome relativo, não tem crase. Daniel, ela no pronome relativo geralmente não. Mas você viu ali na 6 que a peça é o objeto indireto. Então a função sintática é de objeto indireto ali na palavra, né, a qual. Então ela faz papel de objeto indireto, tá? Vamos lá.
Vamos estabelecer uma regra que o Arthur perguntou sobre a crase, tá, gente? Então a crase ela é danadinha, né? Ela é danada. Então nós temos aqui a palavra até como facultativa. Então até é crase facultativa. Você grava essa para mim e depois eu faço uma aula específica, só para não atrasar muito, que eu prometi que essa aula ia ser de 1 hora e pouquinho. Senão vai ficar grande. Aí eu faço uma aula só de crase facultativa, tá bom? Aí grava para mim então, Arthur, até, crase facultativa. E com as preposições? Aí eu não uso crase. Tudo bem? O até, que é uma preposição, crase facultativa. E com as outras preposições eu já nem uso a crase então. Tudo bem? Aí se você gravar isso aí já frita, responde o Arthur e também já frita muita coisa aí. Para você entender, olha só, deixa eu fazer umas questões aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não, eu fiz questões mais. É isso mesmo. Eu fiz a crase, eu fiz nesse exercício aqui. Vamos lá. Nós vamos entender agora próclise, mesóclise e ênclise. Tudo bem? Essa tela é uma tela simples, ó. Próclise, mesóclise e ênclise é a utilização do pronome oblíquo antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Depois você acha assim, ah, Santos, você é muito aprofundado nas matérias. Eu sei, mas eu estou dando aula, é uma live, é para concurseiro. É alguém que pelo menos já olha para isso aqui e fala, eu sei mais ou menos esse trem. Esse trem aí me deixa doido, mas eu sei mais ou menos. Então vamos ver se você consegue sacar, ó, próclise, pronome antes do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Ênclise, o pronome após o verbo. Mas quais são esses pronomes aí? Esses pronomes aí são esses pronomes sexuais aqui, ó. Eles são totalmente sexuais, esses gramados aí, ó. Fica de olho que esses bichos são perigosos demais, viu? Olha lá, ó. Eles são sexuais. Os bichinhos são meio esquisitos. A maioria das vezes que vai aparecer na sua prova são esses pronomes aí. Aí nós vamos aprender como é que usa, né? Bom, se você conseguir entender isso aqui, gente, vai me ajudar muito, ó. A próclise é nadir.com. Se eu anotar isso aqui, quer dizer que quando você estiver estudando, você vai falar, eu lembro do Santo falando que a próclise é nadir.com. Apesar dessa aula ficar lá no MMA, aí você também vai ter acesso no YouTube. Tá? Então, o que é nadir.com? Negativo, advérbio, demonstrativo, tá? Interrogativo, relativo e conjunção. Então, toda vez que você quiser saber se usa próclise, você negativo, advérbio, demonstrativo, interrogativo, relativo e conjunção. Se você quiser saber, você mata essa questão para mim, que isso vai me ajudar bastante. Próclise é nadir.com. E a mesóclise? Aí é com verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Eu falo para meus alunos assim, ó, ao vivo, né? Quando eu estou dando aula dentro de sala, mesoreiria. Mas para ficar mais rápido para você, reiria. Você viu ali se o verbo está no rei, cantarei, cantaria? Você, mesóclise nesse tem. E o que é mesóclise? Ó, enquanto a próclise é o pronome antes do verbo, a mesóclise é no meio do verbo. E nós temos a tal da ínclise. O que é ínclise, gente? A ínclise é com verbo no infinitivo, ó. A, é, ir. Verbo no infinitivo, ínclise. Ar, ir. Deixa eu botar esse escrito aqui mais perto ali, só para você não ter problema, ó. Ar, ir. Agora nós vamos ver também, ó. NDO, tá bom? E esposar. Eu sei que vocês vão me xingar, tá, gente? Ah, o Sandro é machista e tal. Se eu anotar esposa aqui, a Thaís vai entender. Porque, ó, esposar. O que esposa faz? Dá ordem pro marido o dia todo. Não adianta você sair da live e falar assim, tô puto com você, você é machista, vamos lá.
Eu vou perguntar para os homens se eles respondem sim ou não. Mulher não pode responder, tá, gente? Uma mulher consegue ver um homem deitado no sofá assistindo o jogo, mesmo depois dele ter trabalhado o dia todo? Uma mulher consegue ver um homem no sofá deitado, Júnior, assim, ó. Tranquilo. Vou fazer até a pose aqui, Thiago, ó. Ah, que jogo legal. Nossa, que jogo bacana e tal. A mulher olha e fala: o quê? Vou tacar alguma coisa nas costas desse homem aí pra ele fazer pra mim. Ela fica incomodada, mesmo depois de você trabalhar o dia todo. Então quer dizer que agora, Thiago, o cara vai decorar. Ela vai falar assim: ó, decorei. Tá bom? Decorei. O que que eu vou decorar? Vou decorar o bizu aqui, ó. Nossa, José, quando eu tô assistindo o jogo do Flamengo, que ela me pede alguma coisa, eu quase morro, bicho. Eu falo: não, não faz isso não. Aí, olha só. Ar, ir, infinitivo. NDO, gerúndio. Esposa, ordem, imperativo. A próclise é nadir.com. Negativo, advérbio, demonstrativo, interrogativo, relativo, que é o qual a qual, e a conjunção. As conjunções são das orações subordinadas substantivas, né? Adjetiva não tem conjunção, tem pronome relativo. Na adverbial tem e nas coordenadas. Mas eu vou fazer uma revisão disso até você entender. Vamos para cima? Então, olha só. Bom, aqui eu deixei uma tela para você. Eu sei que você pode imprimir essa tela no seu trabalho, né? Que eu sei que você faz isso. Mas Deus perdoa. Se você imprimir no seu trabalho, você fala: cara, Deus perdoa? Perdoa. Deus não vai te punir, não. Mas imprima devagar. Não leva lá 450 folhas de uma vez. Leva 100, depois mais 100, depois mais 100, até você entender. Deus perdoa, mas cuidado. Chefe não pode perdoar, não pode pegar não, senão ele não perdoa, tá? Olha só, nós temos aqui pronomes oblíquos átonos e tônicos. Um dia eu vou dar aula disso. Eu vou te mostrar que o eu tem relação com me e mim e comigo. O tu com te, ti contigo. Mas isso não é hoje. Se você, durante a semana, gravar um pouquinho, durante esse final de semana, eu vou olhar os pronomes oblíquos átonos, os que o Sandro mais usa são esse aqui, ó. São esses aqui, ó. Mas tem outros? Hoje mesmo tem outros, ó. Hoje já tem outros, tá bom? Então você me ajuda nisso aí. Você fala: eu vou te ajudar, Sandro. Esses quatro pronomes aqui são os que mais aparecem. Vamos lá, vamos fazer então? Olha só. Próclise. Nadir.com. Negativo, advérbio, demonstrativo, interrogativo, relativo e conjunção. Então, ó. Eu não me preparei para o exame. O não atrai próclise. Por quê? Palavra negativa, ó. Negativa só atrai próclise. Minha família nunca se mudou. O nunca atrai próclise. Mas cadê a próclise? É o pronome antes do verbo, ó. Ele está antes do verbo, ele está posicionado antes do verbo. O nunca é uma palavra negativa. Não o avisaram. Opa, o não é uma palavra negativa para próclise, ó. O não é artigo, ele é pronome. Ele está aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Ele está aqui, ó, pronome. Pronome oblíquo átono. Então aqui eu já bisuro a posição desses pronomes é importante demais para nós. Então olha só, essas três aqui são de palavras negativas. Nós temos aqui, ó, até nos comentaram a respeito desse caso. Aí eu ensinei para os meus alunos ao vivo, né, quando faz aula ao vivo comigo, quando fazem. Aí nesse caso aqui, nós temos, ó, o até. O até não tem regra específica. Eu preparei para o exame. Aí teria que assim, ó, teria que ser assim, ó, eu me preparei para o exame. Eu me preparei. Aí teria que ter o me aí, tá bom? Eu me preparei para o exame, certíssimo. Porque quando eu não tenho regra, eu uso o quê? Próclise. E aqui a regra é qual? A regra da preposição, ó. Aí a regra que foi colocada aí para nós, acho que é a Jaqueline que está digitando, né? Aí aparece assim, ó, eu me preparei para o exame. Eu é um pronome pessoal do caso reto. Eu não tenho uma regra específica. Próclise, então fica, eu me preparei para o exame.
Depois mandaram mensagens para lhes dar notícias. Quando eu não tenho regra específica, eu uso o quê? Próclise, tá vendo? É a próclise aí. É a Jaqueline que está digitando, gente? Jaqueline, é você que fez a pergunta? Aí nós temos, ó, a professora comentou algo sobre a preposição. A preposição vai atrair o quê? Próclise, o pronome antes do verbo. Fala a verdade, alguns de vocês não sabiam disso não, hein? Você fala, cara, com preposição eu não sabia não. Eu sabia o nadia.com. Tá vendo como é que a live é útil? Você já pega isso aqui e fala, mais um pedaço que eu tô, ó. Vamos lá, ó. Muito nos espanta essa reação por parte dela. Então, muito, né, nos espanta muito. Advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade está na minha regra, ó. Nadir.com. Né? Negativo, advérbio. Aqui eu já matei. Ela rapidamente terminou com ente, é o quê? Advérbio. O advérbio atrai o pronome para antes do verbo, ó. Você tem que matar isso aqui para mim. Se ali te tratam bem, o ali é advérbio de lugar. Então o pronome fica antes do verbo. Não tem problema não, João. Tamo junto, João Lessa. João Lessa, você entendeu a resposta? Pegou o bizu, né? Tá, você respondeu aí. Beleza, John Lessa, tamo junto. Vamos lá. Então, ó, ali é advérbio, vamos lá. Quando nos trarão café da manhã? Advérbio de tempo, tá vendo? Quando? Ah, mas eu acho que é de interrogação. Qualquer um dos dois vai se encaixar, já mata. Ela o chamou, a pergunta do João, ó. Ela, aí aqui, ó. Ela tá atraindo próclise. O pronome tá antes do verbo, tá vendo? Dos alimentos na mesa, esse me fez mal. Esse pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo está atraindo o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aí nós vamos matar essas questões aí, cara. Vamos lá? Vamos na mesóclise para ver se você tira um pouco de dúvida. Da mesóclise, ó. Combinamos que na próxima reunião discutir-se-ão os assuntos que ficaram fora dessa. Então, discutir-se-ão, se eu riscar o pronome oblíquo, átono, então risquei. O que eu vou achar? Discutirão. Discutirão é futuro, você lembra? Então, nesse caso, é mesóclise. O verbo no futuro é só mesóclise. Havendo tempo hábil e verba, implementar-se-ia uma nova gestão. Mas não foi esse o caso. Ó. Implementar-se-ia, se eu riscar, o verbo está no futuro. Implementaria. Tá vendo? É só riscar. Aí aqui a gente já mata. Ô, Fábio, existe sim. Quando eu tenho um atrativo de próclise, por exemplo, ó, havendo tempo hábil e verbo, não implementar-se-ia. Aí aqui não. Ô, Fábio, aqui ó, o não, eu pensei que você tinha perguntado sobre a regra de mesóclise. O não vai atrair próclise, tá? Não se implementaria. Você perguntou com Deus. Foi eu que dei essa questão, Fábio, certa vez explicando, né? Aí, por exemplo, Deus nos ajude. Aí, Deus nos ajude é uma regra que a gente fala o seguinte: não tem regra? Usa prox, que vai ficar mais rápido para a gente entender. Deus te acompanha, tá vendo? Deus nos ajude. Não tem regra, pode usar proxy, tá? Ó, Fábio, na verdade não é que pode, é obrigado a usar proxy na nossa prova. Informar-nos-emos, tá vendo? Informaremos. Nesse caso, próclise obrigatório. Não, aí você tem assim, Maria. Deus nos ajude, tá vendo? Deus nos ajude. Você não tem um imperativo, não. Beleza? Eu não estou dando ordem para Deus, não. A ideia do imperativo é diferente, tá? Vamos lá. Nós temos aqui a ínclise, lembra? Ó, ar, er, i, n, d, o e a esposa, Thaís. Agora você não esquece mais não, Thaís. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Falaram-se durante algum tempo até que desistiram do encontro. Falaram-se. Ah, eu não posso começar nada com pronome? Nada. Se falaram, tá errado.
Quer aprender mais? É só você colocar lá. Eu não posso usar te amo. Eu só posso usar amo-te. Digam-me. Ah, digam-me. Eu estou dando uma ordem. Ordem. Nesse caso, matei a questão aqui também, ó. Não posso começar com pronome e também aqui eu tenho ordem. Tá vendo, Maria? Agora é diferente. Não é simplesmente uma questão optativa, mas é uma questão de ordem. Digam-me o que é preciso. Após muito burburinho, tá vendo a vírgula aqui, Fábio? Aí eu não posso começar nada com pronome. É fez-se, com pronome oblíquo. É fez-se, por causa da vírgula. Tá começando um novo período ali. Bom, essa música exige muita potência vocal. Olha só, ponto. Cantá-la. Eu não posso começar nada com pronome, então não é lá cantar, né? Aí a gente já tem que matar isso aqui também. Júlia virou vegetariana no dia que viu um frango vivo comê-lo. Ah, por que que é comê-lo aqui, ó? Por causa desse ponto aqui. Eu não posso usar lhe comer, lo comer, não tem jeito. Porque depois do ponto, eu estou começando um novo período. Aí nesse caso eu não posso começar com pronome. Cumprimentá-lo-ei com muita cordialidade. Essa aqui é só para te mostrar o uso do lo, tá, gente? Ela tá na posição de mesóclise, mas é no porque eu queria usar esses lá e lo aí, tá bom? Se o verbo terminar com a, aí ar, é, ir, aí o objeto dele, desculpa, os verbos terminados em ar, é, i estão no infinitivo. Os objetos do verbo terminado em RSZ é lo e lá, mas eu vou dar uma aula específica disso. Por isso que não é cantar-lhe, tá certo? É cantá-la. Aí é sempre com lo lá, se o verbo terminar com RS ou Z. Cantar, tá vendo? Comer, cumprimentar. Aí o verbo é com R, S ou Z. E o que que tem aqui, ó? Por que que é cumprimentá-lo-ei? Porque quando eu risco aqui nos outros não dá certo. Mas aqui dá certo, ó. Cumprimentarei, tá vendo? Aí, Fábio Elbis, aqui eu tenho que usar obrigatoriamente mesóclise, tá? Porque o verbo tá no futuro, ó. Tudo bem, gente? Bom, eu vou para cima lá, fazer mais um pouco, a gente está encerrando nossa aula. Fica aí para você ter um testezinho, né? 3 canecas hoje para você competir, vai ser legal, sim. Vamos lá? Vamos fazer umas questões aí e a gente fecha a nossa live? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Conformidade, hein? Vamos lá. O sábado é a rosa da semana e nada lhe tira, tá vendo? O nada é uma palavra negativa, né? Se abre, eu não posso começar nada com pronome, tá errado. Ninguém mais tem perguntado-me. Ninguém mais tem perguntado-me. Ô, Fábio, eu tô com medo dessa aqui, viu, cara? Tô com medo, viu? Mas eu acho que depois de particípio, eu não posso usar. Gente, cuidado, porque quem é do MMA tem uma questão lá hoje assim, hein? Depois de particípio, eu não posso usar de jeito nenhum a ênclise, tá certo? Então aqui, certamente, terminou com ente, é advérbio. O ninguém também pede próximo, porque, por exemplo, Maria, o ninguém é uma palavra negativa, vamos pensar assim, né? Tem umas fases da vida da gente igual a minha, quando eu tinha uns 17 anos, ô bichinho feio, aí eu não beijava ninguém. Sabe quem perguntou por mim? Ninguém, é negativo. Tá bom? Fasezinha ruim, viu? Eita, desgrama. Vamos lá, Maria, entendeu com bacete, né? Assinale a opção em que o uso da prótese segue a regra da norma culta. Ó, Solange pediu-me um presente muito caro? Ah, sei lá, Solange me pediu quando eu não tenho regra, eu uso proxy. Solange nunca me pediu. Pera aí, parece que essa aqui tá certa, né? Nunca atrai próclise. Foi Solange quem pediu-me. Ah, quando eu não tenho regra ali. Não, ô Marco, eu tô fazendo sozinho mesmo.
Não precisa participar, não. Vai ter a hora de participar lá. Aí aqui nós temos assim, ó, foi Solange quem? Aí eu não sei a regra, eu uso é próclise. Sua filha Solange pediu-me, não tem regra? Uso próclise, mas eu tenho certeza dessa aqui, Thaís, ó. É Solange nunca. Nunca é uma palavra negativa ou de tempo, né? Aqui a gente matou essa próclise aqui, cara. É Solange nunca me pediu. Boazinha, viu? Marque a alternativa em que há erro de colocação pronominal. Eu não posso começar nada com pronome, né, gente? Você aprendeu hoje, ó. Aquilo te diz algo? Certinho. Aquilo, né? Então, no caso, é um pronome interrogativo. Atrever-me-ia. Se eu riscar o me, vai ficar atreveria. Tá certo também. Assim como nos disse, assim conforme, que é uma conjunção. A letra A realmente não pode começar com próclise, tá? Ali tem que usar ênclise mesmo. Senhores, tem que completar, ó. Me avisem. Eu não posso usar aqui, ó. Me avisem, porque depois da vírgula eu não posso começar nada com pronome. Então aqui, ó, me avisem, você risca duas. Eliminei duas quando atrai próclise, tá vendo? Então, quando vos telefonarem. Aqui então, Júlia Moraes, ó, pegamos essa questão para nós, ó. Tá vendo? Se você aprender, você consegue fazer uma provinha até boa, rapaz. Vamos lá. Indique a opção em que há erro na colocação do pronome oblíquo-átono. Vamos lá? Tampouco parece que dá uma ideia de, sei lá, de tempo ou de alguma coisa. Tô achando que tá certo. Quem atendeu ali? Olha aqui um errado aqui, gente. Quem é pronome interrogativo, né? Indefinido interrogativo só atrai próclise. Isto me traz boas recordações. Isto é um pronome indefinido, próclise. Ainda que nos convidem, será tarde. Eu não sei essa regra. Usa próclise. Ainda que nos convidem, aí no caso, você tem ali a próclise antes do verbo, tá vendo? Ainda o qual nos convidem, né? Será tarde, né? Vamos para cima? Então ali, 5 tá feita. Eu acho que nós fizemos essa questão aqui, 6 e 7. E agora, ó, vamos dar um esquenta nessa questão aqui, beleza? Tranquilo, gente? Nós fizemos aula de concordância, não fizemos? O que que vocês marcariam nessa 7? Vamos lá. Vamos fazer um teste aí com a 7. 7. O que que vocês marcariam nessa 7? Vamos lá, esperar vocês participar mais um pouquinho. Vamos para cima? Vamos lá. Esperar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Agora a gente já pode fazer, hein? Agora já pode, hein? Vamos lá, ó. Tratavam-se de questões fundamentais. Quando eu tenho preposição, a concordância no singular. Então aqui, ó, tratava-se. Comprou-se terrenos no subúrbio. Terrenos no subúrbio foram comprados. Então aqui a concordância no plural. Na letra A é singular, na letra B é plural. Quando eu tenho preposição na letra C, a concordância é no singular. Tá vendo? O Fábio Elbis aqui, ó. Então, nós temos letra D como resposta. Boa, né, cara? Boazinha essa questão, né? Bom, e para fechar nossa aula, você tem agora um simulado surpresa. Você vai mandar para mim as falsas em caixa alta. Se você mandar em caixa baixa, você não está participando. E também, se você mandar as verdadeiras e as falsas, eu não quero. Só as falsas. É como se fosse isso aqui, ó. Sandro, eu acho que a 4 é falsa. Você vai fazer isso aqui para mim. Tá vendo? A 4 é falsa. É só fazer isso aqui que você vai já me ajudar bastante, beleza?
Quando você mandar, você não pode fazer a edição, não, tá, gente? A partir de agora, então, eu vou marcar 2 minutos, tá? 2 minutos de relógio para você fazer, hein? Então é de cronômetro, ó. Tá vendo? Começou o cronômetro, hein? Quem acertar tudo, leva uma caneca militar, ou do jeito que você quiser, né? Por exemplo, quero outro tipo de brinde. Beleza, eu te arrumo um outro brinde. Bora pra cima. Não entra em desespero, não, que eu costumo roubar aqui, tá? Eu vou deixar mais um pouquinho, mas é pra você saber que agora tá acabando o tempo mesmo, tá? Tirar uma foto aqui, porque é super importante, né, a gente registrar esses momentos, cara, de aula. São marcantes. Olha que beleza, gente. 1 minuto 52, 57. Vamos embora. Agora eu vou deixar 1 minuto você mandar. Pensa mais um pouquinho, ó. Sapeca aí. Você tem que mandar. Depois que mandar, não pode editar, não. Bora, Kaique. Kaique já mandou aqui, ó. Débora também. Maria Cláudia. Maria Cláudia tem um brinde comigo. Maria Cláudia, deixa eu ver aqui. Maria Cláudia do 37. Maria Cláudia, você entra em contato com a Carol Doida? Deixa eu mandar para você e pro Kaique também. Pessoal, 30 segundos então, tá? Só você falar com ela, ganhar uma caneca, que ela vai te passar uma caneca lá. Beleza? Então, quando eu falar acabou, acabou mesmo. E aí você não pode mandar mais não. Ó, o Matheus, rapaz. A Maria Cláudia tem uns traços mais refinados, traço de rico, cara. Diferente da gente que é pobre, que tem umas caras de sol queimada. Deixa eu ver aqui, Carol doida. Ô Kaique, te mandei aí, tá? Kaique. Maria Cláudia, parabéns. Thaís mandou também. Pessoal, então agora eu vou encerrar, tá? Então, onde que eu vou encerrar? Vou encerrar aqui no.
Deixa eu ver, eu acho que o último que mandou foi Júlia Moraes. Júlia Moraes, vamos lá? Então, vamos pra cima, hein? Júlia Moraes mandou. Nós tivemos uma boa participação. Tem 51 pessoas na live, mais de 30 mandaram aqui, já tá bom, né? Então vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Mal vem ao mundo. Eu vou marcar em vermelho as que são falsas, tá? As que eu não marcar são verdadeiras. Vamos pra cima, ó. Então nós temos ali. Mal vem ao mundo, a criança começa a sofrer. Bom, gente, ali é quando vem ao mundo, a criança começa a sofrer. Essa número um tá certa. Beleza? Essa número um tá certa. Então, quando vem ao mundo, a criança começa a sofrer. Então, a número um, ela tá certa, beleza? Vamos lá? Aí nós temos aqui agora. Vamos lá. Mais alguma aqui para a gente pegar. Ó. Aqueles que não acreditam em mim, agora ofereço meu total desprezo. Olha, o aqueles não tem crase, não. Não é naqueles que não acreditam em mim. Isso aí não tem crase, não, cara. Tô achando que esse tem, não, viu? Vamos lá? Vejo à noite. Quem vê, vê alguém. Tá certo isso aí. Pronto socorro é escrito junto. Letras diferentes, eu junto. Pronto termina com O e socorro começa com S, tá vendo? Vamos lá? Apresentamos as provas em que eu creio. Função sintática de objeto direto. Deixa eu ver, ó. Nós apresentamos as provas. Quem apresenta, apresenta algo. O verbo transitivo direto produz o quê? Objeto direto. Desgrama, hein, rapaz? Esse trem aqui tá feio, viu? Tá feio mesmo. Eita, o negócio tá feio aqui, viu? Está certo, cara. Caber é um verbo abundante. Caber, né, é um verbo, por exemplo, eu caibo. Eu caibo. Ô Arthur, o aqueles ali não é naqueles, tá vendo? O aqueles só tem crase se tiver naqueles. Tranquilo? Então ali, ó, mata essa questão. Mas é porque tinha a função sintática de objeto direto mesmo. Caber é um verbo abundante? Caber, gente, não é um verbo abundante, não, hein? É um verbo anômalo, tá vendo? Ele muda o radical. O abundante é quando tem duas conjugações, hein? Beleza? Aí nesse caso aqui, Marco, o caber, ele é um verbo que tem conjugações. Ele não é defectivo, ele é um verbo anômalo, tá? Talvez você confundiu aí. Basta de crendices, gente, não é sujeito oculto, tá? Isso é um sujeito inexistente. Vamos lá. O meu viver é Cristo. Período composto. Deixa eu ver. Tem dois verbos? É um período composto, né? O meu viver é Cristo. Mas espera aí, não tem dois verbos, não. Ou é artigo. Meu é pronome. Ih, rapaz, que período composto o quê só? Você tem querendo enganar a gente? O é verbo de ligação. O verbo de ligação a 2, deixa eu ver. É verdade, a 2 é falsa, né? É porque a 2 eu tinha que ter marcado. Obrigado, Matheus. Então, olha só, a 2, a 5, a 6 e ali o meu viver não é período composto, não, porque meu viver é substantivo, é sujeito. Viver é substantivo, porque tem o e meu determinando ele. A palavra cônjuge é um substantivo sobrecomum, verdade. Comum de dois é quando tem dois artigos. Por exemplo, o artista, a artista. Sobrecomum é quando tem um só artigo. Então, cônjuge é um artigo apenas, tá? Só existe o cônjuge, não existe a cônjuge, não. Mais de um aluno chegou. Ih, rapaz, mais de um aluno chegou, caramba. Será? Vai, Maria, essa aula vai ficar gravada. Será que é mais de um aluno chegou ou chegaram, gente? Mais de um aluno chegou ou chegaram? Putz, grilo. Você deixa eu ficar sem fazer essa? E aí, se não tiver campeão, eu uso ela na nossa aula para vencer? Porque aí talvez não ninguém feche o teste. Aí é bom a gente deixar ela quieta aqui, tá? Por enquanto ela tá quieta, hein? Com aquele olhar frio, disse que não gostava
mais da namorada. Olhar frio é sinestesia, gente, porque olhar é visão e frio é tato. No caso, aí para sentir o frio tem que ter tato. Matamos aqui, ó, sinestesia. O pai veio até Ana e segurou-lhe. Quem segura, segura algo. Então, o lhe é adjunta de nominal. Todas as vezes que eu tiver o lhe diante de um verbo transitivo direto, que é o segurar, adjunta de nominal. Queima de fogos, gente, é complemento nominal. Por que é complemento nominal? Porque queima é um substantivo abstrato. Queima é um substantivo abstrato. De fogos está sofrendo a ação de ser queimado. Deixa eu ver então. 2, 5, 6, 7, 10. 2, 5, 6, 7, 10. É, Emily, quase, hein? Quase, quase. Nossa, a Júlia também quase. Quase, quase, quase. Quase. Deixa eu ver. Thaís quase também. Deixa eu ver aqui, gente. Então, 2, 5, 6, 7, 10. É, Tiago, você também, viu? Quase. Quase, quase. É, deixa eu ver aqui. Teve gente que marcou. A Loreta, 2, 5. A Loreta quase também, viu? Loreta quase. 2, 5, 7, 12. Deixa eu ver o Carriço. É, rapaz, eu tô achando que eu vou ter que definir de outro jeito, viu? Vou ter que definir de outro jeito aqui, ó. Porque o trem ficou feio pra vocês, viu? Tava difícil demais dar conta esse teste aí, viu? Então, nós não tivemos. Deixa eu ver aqui. Júnior Souza, 2, 5, 6, 10. Não, o de Fox tá sofrendo a ação, Marco. Tá sofrendo. Então, Lucas Diniz também, deixa eu ver. É, cara, hoje o trem pegou pra vocês, viu? O trem pegou, mas pegou legal. Ô, deixa eu ver aqui. É. Ô, Fábio, por que que você não participou, hein, Fábio Elbis? Então, vamos fazer o seguinte, ó. É, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, só um minutinho, tá? Só um minutinho, deixa eu ver. Ó, dos que fizeram o teste, eu conferi ali e parece que ninguém conseguiu acertar, não, viu? Deixa eu ver. Ó, conferindo aqui, teve gente que chegou perto, mas eu não vou utilizar assim, não, beleza? Beleza. Então, essa aqui, ó, mais de um aluno chegou, quem falou que tá certo, ela tá certo, né? A maioria das gramáticas, não tem problema não, Fábio, sem estresse. A maioria das gramáticas aceita assim mesmo, tá? É, com o certo, porque a concordância é com o aluno ali, ou com a ideia de que mais de um nós temos ali, pode ser chegaram. Então eu não posso dizer que essa questão está errada. Então a 9 está certíssima, beleza? Mas seria injusto, né, eu dar a coisa desse jeito. Vamos fazer o seguinte: deixa eu fazer um sorteio. Aí quem ganhar, ganhou, ninguém acertou mesmo. Tá bom? Então eu vou falar o número aí, você espera e eu já faço um sorteio. 3 canecas hoje. Vamos pra cima? Você tá no sorteio, hein? 52 pessoas estão na live. 51, porque eu sou o anfitrião. Vamos lá, antes, ó, o nosso versículo bíblico. Se Deus é por nós, quem será contra nós, hein? Romanos 8:31. Vamos lá. Flávia 1, Charles Júnior 2, 054 WR é 3, Ana 4, Andréia 5, Arthur Saraiva 6, Carriço 7, Daniel 8, Davi Nicásio 9, Débora 10, Edinaldo 11, Emily Giovana 12, Fábio Elbis 14, não existe 13 aqui com a gente, Gabriel Dias 15, iPhone Diego 16, Jennifer 17, José 18, Joyce Belício 19, Júlia Moraes 20, Júlia Reis 21, Júnior Souza 22, Kaique 23, Camila Rocha 24, Letícia Costa 25, Loreta 26, Lucas 27, Lucas Alexandre 28, Lucas Diniz 29,
Ludmila Silva, 30. Marco, 31. Maria, 32. Marli Alves, 33. Mateus, 34. E Mateus Reis, 35. O Matheus Azevedo é 34 e o Matheus Reis 35. Nayara 36, Natália Silva 37, Nayara Santana 38, Patrick 39, a Priscila 40, Rafael 41 e Rafaela 42, Tiago Henrique 43, Tamires 44, Thaís Cardoso 45 e Thaís Gomes 46. Usuário, ele falou o nome, eu esqueci, é 47, tá? Tem dois usuários aí. O segundo usuário é 48. O Washington é 49. Eu esqueci quem são essas pessoas. O Washington é 49, então dá pra gente saber. O Diego LU 50. Tudo certinho? Então, vamos lá. Aí eu vou ter que ficar de olho somente nesses usuários do Zoom aí, beleza? Vamos lá? Depois a gente vai. Vamos lá, vou sortear três então. Você fica aí. E eu quero agradecer, tá, gente? Por você ter ficado aqui comigo até o finalzinho aí. Ó, sorteador de números. Aí você pega o brinde comigo. Ah, eu sou do interior. Aí você entra em contato com a Carol doida. Vamos lá? Então é 50, né? 50 números. Tá aqui, ó. Obrigado, tá, Emily? Ó, tá 50 números aqui. Eu vou sortear o primeiro, quer ver? O primeiro número já vai aqui, ó. Eu vou sortear. Comigo não tem isso não, ó. Matei. Primeiro número sorteado, 36. Quem é 36? 36, ó. 36. 36. 36 é quem, gente? Nayara. 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 Nayara é boa. Boa aluna, viu? Tá aí, Nayara. Você já ganhou uma caneca do MMA, Nayara. Vamos então para sortear sem repetir o resultado, ó. Lá vai, hein? Ô, Nayara, eu fico feliz que você é do MMA também, você é boa. Vamos lá. Nós temos número 7. Número 7. Quem é 7 aí, gente? 7. 7. 7. Falta mais um prêmio, hein? Carriço. Carriço é do MMA também, gente. O MMA tá dando combate, ó. Tá na sorte. Por enquanto, ó, dois MMA estão no sorteio aí. Ó, eu vou sortear sem repetir o resultado aqui agora de novo. Olha lá, ó. Apertei. O número sorteado. Incrível, número um. Número um é quem, hein? Número um, cara. O número um saiu. Quem é número um, gente? Número um. Será que o número eu dei o número para mim mesmo? Charles Júnior. Eita, Charles, viu? Charles Júnior, esse Charles é bom, viu? Pior que esse cara merece, viu? Charles, é você o número um, cara? Charles. Charles. Pessoal, quero agradecer, tá, pela presença aí. Que Deus abençoe vocês. Valeu, Thaís. Um beijão para vocês aí. Que Jesus abençoe a vida de vocês, cara. Que vocês consigam um concurso aí, se deem bem. Obrigado pelo feriado aí, vocês estarem comigo. Valeu, gente. Um abração. Depois vocês assistem lá no YouTube de novo. Valeu!